Grupo Avena. O novo show da banda mais premiada de Limeira. Dia 30 de agosto, às 8 da noite, no Teatro Vitória. Ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pelo site diverteingressos.com. Grupo Avena. Apoio Cultural, Engep e Prefeitura de Limeira. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Estamos preparados para surpreender você com preços sem concorrência. Aniversário Sapenhago. O maior de todos os tempos. Uma gigantesca operação foi montada para garantir os menores preços do mercado. E mais, R$100 mil em prêmios toda semana. Alcatra com maminha, o quilo, R$ 18,95. Açúcar cristal, Guarani, 5 quilos, R$ 5,98. Linguiça toscana, firmeza, o quilo, R$ 8,95. Café Bom Jesus, 500 gramas, R$ 7,75. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Aniversário Savenhago, ainda mais surpreendente do que antes. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento de Limeira, informa que a concessionária de energia Electro realizará neste domingo, dia 26, uma manutenção na rede de energia elétrica nas proximidades da captação do Jaguari. Por conta disso, a captação de água será interrompida, o que pode afetar o abastecimento de água em alguns bairros do município. A intervenção tem início às 8 da manhã, com previsão de término às 13 horas. Durante este período, podem ocorrer oscilações no abastecimento, com normalização no início da tarde do domingo. Os bairros afetados são Boa Vista, Secap, Cidade Jardim, Jardim Anavec, Jardim Campos Elíseos, Granja Machado, Jardim Ipiranga, Jardim Montezuma, Nova Suíça, Nova Limeira, Novo Horizonte, Olga Veroni, Orestes Veroni, Jardim Pisa, Jardim São Roque, Teixeira Marques, Vista Alegre, Parque Egisto Ragazzo, Parque Hipólito, Porto Real, Vila Queiroz, Centro, Condomínio Residencial Ilha de Bali, Jardim Florença, Jardim Mercedes, Jardim Ouro Verde, Jardim Santa Adélia, Jardim Águas da Serra, Portal das Rosas, Residencial San Marino, Vila Cláudia, Vila Esteves, Vila São João e imediações. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro.
11 horas e 59 minutinhos, 11 e 59, está entrando no ar o colóquio aqui pela Educadora, porque colóquio é só na Educadora. Só na Educadora. Coloque aí entre mim e Caio Bortolã. Somos nós. É nós, mano. Tudo bem, Caio Bortolã? Eu e respeitosamente, meu avô aqui do lado, todos os dias sentamos vai começar nas mesmas cadeiras, sexta-feira, em frente dos mesmos microfones, para transmitir a nossa discussão multiplataforma, avô. Multiplataforma? No rádio, na internet, no portal educadora.am, no aplicativo, no celular, nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Celso Gomes. O Celso Gomes. Que alegria você me dá e certamente dará ao Ivan em função do seu comentário. Receba o meu abraço, certamente o Ivan vai te abraçar também, porque ele acabou de escrever Curtindo a Educadora, a melhor. Olha que bacana, cara. Melhor são vocês, melhor é você, Celso, melhor é o nosso público que nos acompanha. Um grande abraço, Celso, obrigado pelas palavras que nos acarinham e nos motivam a continuar cada vez com mais energia. Mas a gente não é egoísta, a gente não é, sabe? A gente sabe que se nós somos os melhores é porque o nosso ouvinte nos faz. Né? Esse aqui é um trabalho de duas mãos. Sim. Né? Quando a gente faz esse trabalho... De muita entrega, né? A gente faz um trabalho de comunicação com o nosso ouvinte. Para o nosso ouvinte, com o nosso ouvinte. E havendo essa correspondência, pronto, aí nós somos melhores porque nós temos os melhores ouvintes, audiência qualificada, você pode ter certeza disso. E hoje, não é? Eu digo que há muita entrega e há mesmo da nossa parte. Quando há essa resposta, nós ficamos animados e confiantes de que estamos adotando a estratégia mais correta. Hoje não são apenas ouvintes, são ouvintes, espectadores, seguidores, fãs. No fundo é uma coisa só, é uma só educadora e é um só público. O que mudam são as plataformas. Então, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela atenção. Bom dia, Fabiano Birger. Bom dia, Cidinha Silva. Bom dia, Simone Frasnelli. Bom dia, Anderson Ferraz. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e vendo agora. Ou apenas ouvindo, ou ouvindo e vendo. Ivan, sim, vamos senhor. premiar essa gente? Você sabe que o Rodeio de Limeira está chegando, né? Aliás, tá chegando amanhã a hora, né? tem a missa do rodeio. Amanhã, dia 25, acontece a missa do rodeio. Todo mundo convidado. A missa que precede a realização do Rodeio de Limeira, a grande festa da cidade todos os anos. Nós temos a chamada aí, Gustavo? São 5 noites de festa. São, pelas minhas contas, 7 atrações. Henrique Juliano, Gustavo Lima, Gustavo Mioto e Alok, o baile do Denis e Henrique Diego e, finalmente, Maiara e Maraísa. Vou pedir ao Gustavo que, por favor, coloque a chamada para que você possa ouvir novamente a chamada do Rodeio de Limeira. A Educadora é a emissora oficial do Rodeio de Limeira. E vamos dar de presente, Ivan, um par de ingressos para o show do Gustavo Lima, para quem, a partir desse momento, curtir, comentar e compartilhar a transmissão do colóquio da Casa das Torneiras do Magazine Luiza. Vem ser feliz do Magazine Luiza. A partir de agora, curta, comente, escreva lá no campo do comentário "Eu quero" e compartilhe a transmissão do colóquio para concorrer a ingressos, par de ingressos, para o show do Gustavo Lima no Rodeio de Limeira. Agora a chamada. Circuito Brahma Sertanejo e Aical apresentam a maior de todas as festas, Rodeio de Limeira 2018, de 6 a 15 de setembro no Espaço Rodeio. 5 noites, 7 shows, os maiores artistas do Brasil, porque você pediu. Dia 6, a abertura da festa, Henrique e Juliano. Dia 7, Maiara e Maraísa. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Dia 8, 2 shows, Henrique e Diego. Faz comigo mais uma vez,
Vai ser lá, e o baile do tênis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Na segunda semana, dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, 2 shows. Gustavo Mioto. coração. Receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. E a Loki. Pra encerrar a festa, montaria em touros, prova dos 3 tambores, mega estrutura de som e luz, estacionamento para 7.000 veículos, completa praça de alimentação. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, cartão em até 6 vezes sem juros, passaportes para todos os dias, pista, arena VIP, camarotes individuais, corporativos, empresariais, premium, VIP, Super Bull, vendas online, guicheuweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018. A sua festa de 6 a 15 de setembro. Patrocínio Brahma, Volkswagen, Savenhago. Promoção exclusiva Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. O Rodeio de Limeira tá chegando. Faltam poucos dias para o Rodeio de Limeira começar. Vou repetir, hein? São 7 atrações em 5 dias e no dia 14 de setembro, véspera do feriado do aniversário de Limeira, Gustavo Lima se apresenta no Rodeio de Limeira e você concorre, você que curte, pode curtir para valer, curtir à vontade, comenta e compartilha a transmissão do colóquio, concorre no final desse colóquio a um par de convites para Gustavo Lima, que está chegando no Rodeio de Limeira. Ivan Schutzer diz que vai. Digo que vou. Escolhe uma noite, Ivan. Uma noite? Exatamente. Gustavo... Convida a doutora Priscila para que ela vá também no nosso camarote. A do Gustavo Lima, a noite do Gustavo Lima. Que é a véspera do aniversário de Limeira, neste 14 de setembro. No dia 15, termina a festa com o aniversário de Limeira e a apresentação do Gustavo Mioto e também do Alok. Muito bem, uma grande festa, né? A maior da cidade, né? E uma das maiores festas de peão do Brasil. Com montaria em touros, com praça de alimentação, a estrutura que atualmente tem uma festa do peão. E o melhor de tudo, né, Ivan? As pessoas saindo de casa, curtindo o que a cidade oferece, relacionando-se, né? Porque é muito bom ficar em casa, mas é melhor ainda sair de casa. É bom ouvir música pelo rádio, no Spotify, no computador, no fone de ouvido, mas melhor ainda é música ao vivo. É bom ouvir a transmissão de futebol pela Educadora, mas se você levar o radinho lá no Limeirão, então fica melhor ainda. E amanhã tem Leão e Ferroviária, né? Pois é, belo jogo. Eu sei que você está meio dividido quanto ao jogo de amanhã, eu vou torcer pro Leão. Meu coração fica dividido, cara. Quando a Ferroviária entra em campo, até mesmo com o meu Santos, eu fico daquele jeito. O meu é 100% preto e branco. E você fez uma observação importante essa semana, o torcedor da Inter tem de ir ao estádio, tem de comprar ingresso. Esse é o jogo. É a forma mais eficiente de ajudar o time. Claro. O torcedor pode cobrar, pode exigir, mas tem de comprar ingresso, tem de ir ao estádio. Tem de ajudar o time a se manter. Porque esse dinheiro da bilheteria ajuda no dia a dia. Ajuda muito. No dia a dia. Ajuda, inclusive, a pagar os custos do próprio jogo. Porque a realização de um jogo de futebol da Federação Paulista representa custos para a Inter. É o trio de arbitragem e hoje não vem mais um árbitro só e 2 bandeiras, né? 6, meia dúzia, né? Hoje vem bem mais gente. É um mais sexteto de arbitragem, olha só. É, porque é o 4º árbitro, é o representante da Federação Paulista de Futebol. Há muita gente que vem e quem paga esse trio de arbitragem é a Internacional. Fora os custos que há para a realização de um jogo. Então, torcedor, pegue o seu radinho, sintonizado, claro, na Educadora, e vá ao estádio para torcer pela Inter contra a Ferroviária, mas vá sempre ao estádio. Sempre que o Leão jogar por aqui, e o Independente, quando voltar às suas atividades, vá ao estádio
Incentive o time da cidade, o time do seu coração, ainda que você tenha o seu coração dividido entre Leão e Corinthians, Leão e Palmeiras, Leão e São Paulo, Leão e Santos. Vá ao estádio, contribua dessa maneira, comprando ingresso e torcendo pelo time. Aliás, Ivan, nós vamos abordar daqui a pouco, um colega de imprensa quase apanhou do técnico do 15 de Piracicaba. É mesmo? Nós vamos abordar daqui a pouco, no Educador a meio-dia. Um jornalista, colega nosso, do JP, o Jornal de Piracicaba, quase chegaram a vias de fato. Quase agredido que é o técnico do fisicamente pelo técnico Fael. Fael? Da onde vem esse técnico? Confesso que não sei. Seria ex-jogador, alguma coisa assim? Não sei. A origem Também desse técnico do time do 15 de Piracicaba. O 15 não vinha tão bem na Copa Paulista e esse jornalista do Jornal de Piracicaba andou criticando o técnico. Sei. Você se lembra que recentemente no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, o Oswaldo Oliveira bateu boca com um jornalista e perdeu o emprego. Perdeu o emprego por causa disso. E o técnico do 15, o 15 de Piracicaba já informou, foi demitido, porque bateu boca com esse jornalista, ao que parece arrancou da mão do jornalista o celular dele. Coisa ficou feia. E o 15 demitiu o seu técnico. E nós vimos, né, a discussão, o começo da entrevista com o Oliveira lá no Clube Atlético Mineiro, e nós vimos o começo da entrevista, depois o bate-boca do repórter com o treinador. Não havia motivo para o cara perder a cabeça. O repórter não foi deselegante, o tratou... diz o técnico que ele ofendeu, mas em momento algum naquela gravação você percebe isso. O Oswaldo Oliveira, que normalmente é calmo, perdeu a cabeça naquele momento porque vinha sendo criticado pelo jornalista que o perguntou, né? Então segundo ele, foi a gota d'água. Nós temos imagens do técnico do 15 e do jornalista. Não estou me recordando Vamos abordar desse técnico aí, Fael, esse assunto daqui a pouco, no Educador a meio-dia. Ivan, figura pública tem de entender, mais do que isso, tem de aceitar a crítica. Figura pública, Ivan, minha gente, pode ser criticada. Técnico de futebol, em geral, ganha bem. O bônus da profissão é um bom salário. O ônus é ser cobrado pelo torcedor, é ser cobrado pela diretoria do time, é ser cobrado pela imprensa. Pela torcida? Que isso, naturalmente, não revele uma perseguição ao profissional. E nem traga ataques pessoais ao profissional. Mas você pode dizer sim, o técnico fulano de tal não é bom. O técnico fulano de tal não fez um bom trabalho. Errou. O técnico fulano de tal errou. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Quem ocupa um cargo público está sujeito a chuvas e trovoadas. Não é isso? Ainda que um técnico de futebol é um funcionário de uma instituição privada, ele recebe o seu salário. Naturalmente, ninguém gosta de crítica, não é, Ivan? Você não gosta de ser criticado, eu também não gosto de ser criticado. Mas nós temos de ter a compreensão. Não. Quando a crítica está dentro... Críticas e críticas, né, cara? Exatamente. Há críticas e críticas. A crítica, quando ela é feita no caso do técnico de futebol... Ao seu trabalho, é dirigido ao resultado do trabalho. O que tá lembrando aqui um amigo ouvinte aqui, ó. O 15 só ganhou do Leão. A Inter não ganha lá há 12 anos. Então, mas o 15 só ganhou da Inter. E jogou 5 vezes. Então... E o técnico não quer ser criticado? E quer ser elogiado? Quer ser elogiado? Não pode, né? Pô, tem alguma coisa errada. Até pode, Ivan. Ele pode querer não ser criticado. Ele pode não gostar da crítica. Mas daí, a partir para a agressão verbal e pessoal, não tem cabimento. Então, por isso, diz aqui o colega Denis Suidedos que a culpa é sempre da imprensa. Pois é, a culpa é sempre da imprensa. A culpa de uma má gestão pública é da imprensa. A culpa da corrupção, muitas vezes, é da imprensa. Ontem, Ivan, mais uma vez, eu tive uma discussão no Facebook
De novo? Com um eleitor... Cara, mas será possível, Com um eleitor do Bolsonaro inconformado com o fato de nós divulgarmos pesquisas com o Lula na pesquisa. Ué. A pessoa não entendeu que nós divulgamos uma pesquisa do Ibope, como divulgamos uma pesquisa do Datafolha, como divulgamos uma pesquisa da CNT, do Instituto MDA, com resultados absolutamente idênticos. Muda para Equador, muda para Colômbia. Lá não tem Lula concorrendo na eleição. Absolutamente idênticos e cenários diferentes, com Lula e sem Lula. Aí o eleitor do Bolsonaro me agredindo nas redes sociais, evidentemente que sem a menor noção do que estava fazendo. Não, com certeza. Entendi aquela divulgação dos números da pesquisa como uma defesa ao Lula. E quem me conhece sabe que eu não sou de esquerda, sabe que eu não sou socialista, sabe que eu não sou comunista. Aliás, comunista no mundo todo, são 7 bilhões de habitantes. Vai ser difícil de achar. No mundo todo, né? Quando Bolsonaro fala de ameaça comunista, é evidente que ele está brincando, porque qual é a ameaça dos comunistas? Não há nenhuma ameaça dos comunistas. Como nem havia nos anos 60, quando os militares tomaram o poder com a justificativa de que tinham de conter uma ameaça comunista. Não havia ameaça comunista naquela época e hoje muito menos. Então essa coisa de ameaça comunista não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Não existe Até porque mesmo. Comunista no mundo é artigo em falta. Não, as pessoas que falam isso não têm a menor noção do que seja o processo que leva ao comunismo, né? A esse sistema de governo. As pessoas não têm a menor noção. Veja, em Cuba é comunista, né? Por exemplo, dizem que na Venezuela o governo é comunista. Não é. Cuba é comunista. Como é que se chegou Aliás, na regime? Venezuela, Ivan, o governo é militar. É bom que se diga. Na Venezuela, o Brasil jamais será uma Venezuela. Pode ser que seja, porque se eleger um capitão do exército e um general do exército, ambos da reserva, terá um presidente e um vice-presidente militares, como na Venezuela. Então, mas em Cuba é comunismo. Como que se chegou ao comunismo? Por meio de uma revolução. A Rússia, a União Soviética, foi um comunismo. Como que se chegou? Revolução. China, comunista. Como que se chegou ao comunismo? Revolução. Coreia do Norte, revolução. Como é que você chegou ao comunismo? Só com uma revolução. Não existe implantar regime comunista numa democracia por meio de processo democrático. Por conta do voto. O raio. Isso é... Então, quando o cara... o partido está querendo assumir o poder para implantar o comunismo no Brasil. Larga a mão de ser burro, vai implantar o comunismo. Pelo amor de Deus. Aliás, não tem nenhum candidato à presidência da República do Partido Comunista. A candidatura do PT... Que tivesse. A candidatura do PT... Que fosse eleito. Terá o apoio do Partido Comunista. Sim. Né? Que tivesse, que fosse eleito. Ele não pode implantar o comunismo por meio de voto. A chapa do PT deve ser Fernando Haddad e Manuela Dávila, que é do Partido Comunista. Mas não há uma candidatura própria do Partido Comunista. E a possibilidade do Partido Comunista vencer uma eleição no Brasil é quase nenhuma. Comunismo só acontece por meio de uma revolução promovida pelas massas populares, pelo operariado, pelo proletariado consciente. Olha, proletariado consciente da questão política, um proletariado politizado. A partir daí começa uma revolução popular. A partir daí pode-se chegar à implantação do comunismo. De outra forma, não existe. O que quer dizer que não há no Brasil ameaça comunista. E ponto final. Não há no Brasil hoje ameaça comunista, como não houve no Brasil ameaça comunista. Essa é uma mentira, né? Nos anos 60. Uma grande mentira. Antes do golpe militar. Foi uma desculpa que inventaram e que colou na época. E que deu ao golpe militar nos anos 60 sustentação popular.
Depois é que o brasileiro percebeu a bobagem que tinha feito, porque o brasileiro apoiou o golpe militar. Os veículos de comunicação à época apoiaram o golpe militar, com exceção de um ou outro. Os militares ascenderam ao poder com apoio popular. E depois ficaram por lá, haviam prometido que dali a 2 anos haveria novas eleições, ficaram por lá durante 21 anos. E aí o povo teve que ir para as ruas para pedir o fim do regime que defendeu. Então, quando nós divulgamos uma notícia relacionada ao Lula, isso em absoluto quer dizer que nós tenhamos viés de esquerda, ou socialista, ou comunista, ou petista. Comunista porque eles são desse tamanhinho, ó. Desse tamanhinho, no mundo todo. E mesmo as repúblicas comunistas, como a China, ela socialmente, ideologicamente é comunista, mas o mercado está aberto, Ivan. Ela compra e vende do mundo todo. O sistema político é comunista. Né? O sistema político é comunista. Mas a economia não é, a economia de mercado. A economia de mercado. É uma coisa... Mas isso é até interessante, porque na União Soviética, no tempo da União Soviética, no tempo de, eu não sei se Stalin ou Lenin, um dos dois fez uma abertura, porque o comunismo, ele tira aquela coisa da competitividade da economia. Sim. Né? Para todo mundo, você não tem que ter competitividade, Limita, você não está né? competindo com ninguém, né? Limita a indústria, então, houve um limita momento o comércio, limita totalmente o comércio exterior. Houve um momento na Revolução Comunista da Rússia que a economia foi pro vinagre. Aí os caras, pô, caramba, como é que a gente faz? Aí criaram, dentro do regime comunista, criaram assim, um tipo de polos de economia de mercado. Indústrias eram tocadas por proprietários. Você podia criar uma indústria. Então havia uma economia de mercado dentro do comunismo, porque a economia estava degringolando. Houve uma experiência lá, não sei se deu certo. Se não... Bom, não deu certo, tanto é que a Rússia foi para o vinagre, o comunismo na Rússia foi para o vinagre. E essa experiência da China talvez seja nesse sentido também, né? Porque a competitividade desaparece. Bom, a China abriu mercados, a União Soviética acabou, a Coreia do Norte ainda resiste, Cuba ainda resiste. Cuba é uma ditadura comunista, como bem disse o Ivan, posterior a uma revolução na ilha de Cuba, e Cuba caminha também para a abertura. É que os irmãos Castro, hoje notadamente o Raul Castro, não querem deixar o poder. Ele não é mais o presidente da ilha, mas o presidente responde a ele. Agora, não façamos confusão com a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura travestida de democracia. Mas na Venezuela nós vemos coisas que nós vimos aqui no regime igualmente militar, porque o presidente Nicolás Maduro é militar na Venezuela, como Congresso fechado, perseguição à oposição, prisioneiros políticos que são oposição ao governo. Então é importante que nós façamos a avaliação com frieza, para não confundir as coisas e não dizer bobagem. O Brasil não será como a Venezuela, jamais. Porque o Brasil não será comunista, jamais, ainda que a Venezuela não seja um país comunista. O Brasil pode ter, como a Venezuela tem, presidentes militares eleitos pelo voto. Nesse aspecto pode ser muito parecido o Brasil com a Venezuela, porque na Venezuela o presidente é um militar, e aqui no Brasil quem lidera as pesquisas é um militar da reserva. Agora, Ivan, as mesmas pessoas que questionam a divulgação do cenário com o Lula e que não conseguem entender que é uma determinação da lei eleitoral e que por isso o Instituto de Pesquisa é obrigado a fazer esta pergunta, quando sai por aí para pesquisar, você votaria no Lula? Ainda que a gente não goste da ideia e não concorde com a ideia, é uma obrigação legal, é também uma obrigação legal do veículo divulgar. Mas eu compreendo esse problema, porque você imagine o eleitor de qualquer candidato Nosso que colega tá aí... Ari Jones está mandando um abraço lá de Piracicaba para você, Ivan, nosso colega da Rádio abraço, Difusora, está um nos grande ouvindo e abraço vendo. a ele, muito obrigado pela audiência.
Mas eu fico imaginando, por exemplo, o candidato do Bolsonaro, né, que é o vice-líder nas pesquisas, não é isso? E sem o Lula é o líder de todas as pesquisas. Eu fico imaginando a bronca que dá no cara. Eu acho que é por isso, não pode ser por outra razão. Será possível que o cara não é capaz de raciocinar? Ele é capaz de raciocinar. Só pode ser por uma questão de bronca, de fígado, né? Em vez de fazer as coisas com o coração, faz com o fígado, né? Então, o cara, porra, ele fica olhando assim e fala, meu Deus do céu, o sujeito foi preso por corrupção, tá na cadeia, né, massacrado na mídia, condenado, e o cara só cresce. O cara fala... É algo absoluto. É difícil do cara aceitar, meu. Não, mas eu acho que é algo inaceitável. É difícil do cara aceitar. Sabe eu entendo por esse ponto de vista. E sabe por que é inaceitável, Ivan? Porque nós estamos falando de um político preso, condenado em segunda instância, implicado em outras ações, que deve receber novas condenações. E nós vemos que esse político preso, maior ladrão desse país, tem 40% da intenção de voto de um povo que não está nem aí para a corrupção. O problema não está no Ibope, não está no Datafolha, não está no Paraná Pesquisas, não está na Limite, não está em nenhum instituto de pesquisas do Brasil. O instituto de pesquisa vai lá e pergunta. Não, eu acho que não é que o povo não está nem aí. E o perguntado responde. Eu acho que não é que o povo não está nem aí com corrupção. O povo está aí com corrupção, não está. Sim. Eu acho não que está. Uma parcela grande da população brasileira não se afeta com a corrupção. Mas Tanto que diz que vai votar no Lula, mesmo o Lula estando preso. Mas eu tenho a minha tese para isso. Não é sensível à corrupção. Eu tenho a minha tese para isso. Eu acho que a partir do momento que se estabeleceu no país uma cultura de que todo mundo é ladrão, todo mundo que está na política é ladrão, a minha tese é essa. O que é que explica aqui em Limeira se você colocar o Silvio Félix como candidato, o único prefeito cassado da história de Limeira por corrupção? Se você colocar o Silvio Félix como candidato, ele hoje estaria eleito. Silvio Félix é o político mais popular de Limeira. Então, você entende isso? Lula, você Lula condenado isso? por corrupção, preso. A partir do momento que se estabeleceu uma cultura, né, aqui no Brasil, de que todo político é ladrão, o cara fala assim, bom, todo político é ladrão, tem que votar, eu vou votar no ladrão que mais rouba fez, mais faz, que mais me ajudou, ou que faz por mim, ou na que rouba mais faz. Bom. Todo mundo é ladrão, ué. Se nós fizermos uma pesquisa aqui... É essa cultura que existe uma enquete, hoje. na verdade. Isso que explica. Nós não somos instituto de pesquisa. Em Limeira, pelo meu conhecimento, tem só a Limite. Como instituto de pesquisa, um instituto sério, inclusive. Eu não conheço outros institutos de pesquisa aqui em Limeira. Pode ser até que existam e me perdoem pelo lapso, mas eu só me lembro da Limite. Nós, a Educadora, não somos instituto de pesquisa. Nós somos veículo de comunicação. Se nós fizermos uma enquete hoje, atenção você, eleitor do Bolsonaro, que vai às redes sociais e que me agride, e que agride a Educadora, e que agride institutos de pesquisa como o Ibope e o Datafolha. Atenção, você, eleitor do Bolsonaro, não se trata de uma discussão ideológica, nem de cunho moral ou ético. Se trata de analisar os fatos. Viu, eleitor do Bolsonaro? Se a gente fizer uma enquete aqui perguntando em Limeira, em quem você vota para prefeito na próxima eleição, daqui a 2 anos, o Silvio Félix vai estar muito na frente dos demais. E ele foi cassado por corrupção. Perdeu os seus direitos políticos, a princípio, por 8 anos. Mas há interpretações de que ele tenha perdido os seus direitos políticos por mais de 8 anos. O filho dele é candidato a deputado e seguramente, eu não sei se vai se eleger, mas será muito bem votado. A família do Silvio Félix foi presa. A mulher dele é vereadora, o filho é candidato a deputado com possibilidades de ganhar a eleição e o Silvio Félix é o político que maior reverberação tem aqui em Limeira. Muito à frente, inclusive, do atual prefeito. Então, aí como é que muito à frente. Como você explica aí você isso? vai questionar o instituto de pesquisa ou vai questionar o veículo que fez a enquete? As respostas são essas. Então, entendam. No cenário com o Lula tem 40% das intenções de voto ou quase isso. Agora, o Lula deve disputar a eleição? É claro que não. O Lula deve continuar preso. O Lula vai disputar a eleição? Na minha opinião, não vai disputar a eleição. E num segundo cenário, quem aparece em primeiro? O Bolsonaro. Então o eleitor do Bolsonaro que nos agride, nos ataca,
descredencia o Ibope quando mostra o Lula em primeiro, mas não descredencia o Ibope quando o Ibope mostra o Bolsonaro em primeiro. Você entende isso? Como pode errar um instituto de pesquisa que aponta o Lula em primeiro e esse mesmo instituto de pesquisa, na mesma pesquisa, não erra quando aponta o Bolsonaro em primeiro? Então, minha gente, parcimônia! Parcimônia! Calma, como diz o Ivan. Raciocine, não use o fígado. Raciocinar com o fígado é a pior coisa que pode acontecer. Use o cérebro e o coração também, mas o fígado não. O fígado é terrível. 12h29, a Casa das Torneiras. Deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras. Só fazer duas observações aqui. Deixa você fazer duas observações. O Marcão lá espera eu fazer. O Gilson Sodré está dizendo o seguinte: se o Silvio Félix for candidato, será eleito porque ele é melhor do que o Tesourão. Tesourão está se referindo ao atual prefeito que corta do povo. Então. Corta do povo, né? Da gente pobre ele corta. Qual é o raciocínio? Benefícios sociais ele corta. Qual é o raciocínio do eleitor? É o raciocínio do Odilei, que diz aqui, Odilei Nunes. Mas uma pergunta, depois que caçaram o Silvio Félix, teve algum prefeito melhor do que ele? Então, o raciocínio do eleitor é esse. Entendeu? Você fala assim, gente, não vamos votar no Silvio, porque o Silvio foi caçado por corrupção. É. Aí fala assim, mas eu votei num cara que não foi caçado por corrupção, que não é acusado mal. por corrupção, E mas o foi cara não mal. faz nada. Então eu vou votar no cara que é acusado de corrupção, mas faz. Votei no Paulo Radiche, quebrei a cara, ele foi mal. Votei no Mário Botion, que era o adversário do Paulo Radiche. Tá indo pior do que o Paulo Radiche. Então, quem é beneficiado com um governo, eu nem acho que foi tão ruim, mas um governo que não brilhou os olhos de ninguém, do Paulo Radiche, e quem é beneficiado por um governo pífio do Mário Botion? O Silvio Félix. Veja como é o raciocínio do eleitor. As pessoas precisam entender, por isso que eu falo, raciocínio. Qual que é o raciocínio do eleitor? Esses dias o Ciro apareceu aí na imprensa dizendo assim, o Temer tinha feito uma crítica a ele, numa carta que ele mandou lá para o Caetano Veloso, o Temer fez uma crítica ao Ciro. O Ciro apareceu na imprensa falando, que legal, cada crítica do Temer a mim é um elogio, né, que eu ganho, o povo vai me admirar mais porque o Temer tá... Qual é o maior eleitor do Lula? É o Temer, cara. O eleitor do Lula é o raciocínio. A Clara Guilhardi, que é eleitora do Bolsonaro, eu acompanho. A Clara, nossa ouvinte, nos acompanha nas redes sociais, eu acompanho também nas redes sociais. Ela diz, eu não acredito em pesquisas. Então, Clara, você não deve acreditar, é um direito que você tem. Na pesquisa, na mesma pesquisa que põe o Lula em primeiro e que põe o seu candidato em primeiro. Você tem que discordar da pesquisa de ponta a ponta. Deixa eu fazer uma pergunta para Clara. De ponta a ponta. Você não pode só não acreditar na pesquisa que mostra o Lula em primeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para Você não pode acreditar na mesma pesquisa que põe o Bolsonaro em primeiro. Se você vai desacreditar a pesquisa, desacredite de ponta a ponta. Você não pode acreditar numa parte só dela e não acreditar na outra. Portanto, é melhor acreditar que a pesquisa não está mentindo. É eleitora do Bolsonaro, Sim. né? O eleitor do Bolsonaro não acredita nas pesquisas, certo? Como está dizendo a Clara. Principalmente quando o Lula aparece bem e acha que o Bolsonaro deveria aparecer melhor do que aparece nas pesquisas. Eleitor do Bolsonaro não acredita nas pesquisas. O eleitor do Bolsonaro não acredita na urna eletrônica. Não. No sistema eleitoral. O eleitor do Bolsonaro... Odeia a imprensa. Não acredita na imprensa. Não acredita na imprensa. Eu queria perguntar para o eleitor do Bolsonaro no que ele acredita. No Bolsonaro. Não acredita em nada. Não acredita em nada. Não acredita na política, não acredita na imprensa, ataca a imprensa, detesta a Globo, ataca a Globo. Né? Acredita nessa bobagem de que urna eletrônica dá a possibilidade de fraudar a eleição. E não acredita na pesquisa. É complexo, né? Não, é difícil, cara. Assim fica complicado, sabe? Como é que você... Não sei como é que eu vou explicar as coisas. Por isso que eu falo que você prega no deserto. Você tenta explicar por meio de um raciocínio lógico que não é difícil de ser seguido, né? Um raciocínio, a gente procura usar um raciocínio lógico na nossa conversa aqui. Não é difícil de seguir o nosso raciocínio. E não adianta, o cara não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito naquilo lá. Bom, então, se não acredita nisso, é um total descrente, o que eu vou fazer? Eu ouvi no Facebook, aliás, eu li, não ouvi, que se meu avô tivesse vivo, daria um pito em mim. Achei muito engraçada a colocação, inclusive. Eu gosto muito quando as pessoas lembram do meu avô e lembram do meu pai, porque, felizmente, quando lembram do meu avô e do meu pai, lembram de coisas boas. Mas, onde é que já se viu divulgar essa pesquisa?
seu avô daria um pito em você. E aí você tem que explicar que não fui eu que fiz a pesquisa, foi o Instituto. Registrou a pesquisa no TSE, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral não é fake, a pesquisa de fato foi feita. E há 2 cenários, um com Lula e outro sem Lula. A divulgação da pesquisa não quer dizer que eu concorde com o Lula solto ou disputando uma eleição. Pelo contrário, eu acho que o Lula deve seguir preso e não disputar a eleição. E não quer dizer que nós estejamos fazendo campanha desse ou daquele, até porque a lei eleitoral não nos permite. Nós apenas divulgamos dados e tendências. Eu não entendo essa raiva, esse ódio que é espalhado por aí em função apenas da divulgação de números, que a pessoa pode concordar ou não, mas que, levando-se em conta a seriedade do Instituto, devem ser considerados. Não. Até porque agora, 40 dias antes da eleição, são uma tendência, apenas uma tendência. 3 pesquisas com resultados iguais, semelhantes. Iguais. 3 pesquisas, 3 institutos diferentes, 3 pesquisas diferentes com praticamente o mesmo resultado. Sim. Ah, mas eu não acredito. Tá bom, então você não acredita. Eu vou fazer o quê com o cara que não acredita? Ele é descrente? Então escreva lá no Facebook da Educadora. Eu não acredito. Agora, não ofenda nossos profissionais, não ofenda a instituição. Isso está fora de propósito. Está fora de propósito. O nosso direito à crítica, inclusive nós jornalistas, acabei de dizer, Paulo Radiche fez um governo que não agradou. Eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a ele, nem discutindo questões relacionadas à moral dele. E quando eu digo que o governo do Mário Botion é pífio, porque eu também não estou discutindo a moral dele. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação referente ao seu comportamento moral ou ético e nem falando dele como pessoa física. O governo dele é muito ruim. É a minha análise. Aliás, é a análise de todos. É só perguntar por aí. O que não quer dizer que nós o estejamos ofendendo moralmente. Aí tem uma distância muito grande. Essa turma do Bolsonaro ofende moralmente. E isso, a mim, me incomoda. Você pode discordar, você pode ter o seu candidato, inclusive o Bolsonaro. Agora, não nos ofenda, não ofenda a imprensa, porque o mesmo instituto que fez a pesquisa mostrando o Lula em primeiro, sem o Lula, mostra o Bolsonaro em primeiro. Aí você não acredita na pesquisa? Então não acredita. Não acredita nela inteira. Então não acredita. E amanhã, se o Bolsonaro tiver 60% da intenção de voto, você de novo, e o Ibope mostrar isso, vai desacreditar o Ibope ou vai desacreditar o Datafolha? Ora. Será correto dizer a mesma coisa se amanhã o Bolsonaro estiver em primeiro, né? Eu não acredito em pesquisa. Essa pesquisa é fajuta. Essa pesquisa foi fabricada pela Rede Globo. 12h e 37 minutos, 12h e 37, Casa das Torneiras. Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, tem vasos sanitários e tem metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores a gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinho Senhorita, viu? A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, tem caixas acopladas e tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas, viu, do mercado. Lá você vai encontrar Celite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta e tem o bloqueador de ar Poupa Max. O bloqueador de ar Poupa Max, ele serve para quê? Para evitar que o ar que passa lá pela tubulação da sua casa, você pague pelo ar, né? O bloqueador de ar serve para que você pague só pela água que passa lá pela tubulação da sua casa. O bloqueador de ar Poupa Max, a Casa das Torneiras vai aí na sua residência, no seu escritório e coloca para você instalado por apenas R$ 119. O bloqueador de ar Poupa Max instalado por apenas R$ 119 e é um produto legalizado, viu? A Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar, ali na Rua Santa Josefa 336. Santa Josefa 336. Anote aí o telefone da Casa das Torneiras, que é o 3441-0104. 3441-0104. E tem também o WhatsApp. 98171-9696. 98171-9696. Marque este nome. Casa das Torneiras, que oferece o colóquio para você. Este é o colóquio, como acabou de dizer o Ivan, um oferecimento da Casa das Torneiras, do Magazine Luiza. Vem ser feliz.
no Magazine Luiza e vem participar do colóquio ao vivo em todas as plataformas. Uma observação interessante do Jair dos Santos. O Temer não é uma pergunta, estou entendendo aqui como uma afirmação. Será preso quando acabar o mandato? É uma possibilidade, não é? Que o Michel Temer será preso? É uma possibilidade. Eu não posso afirmar que ele será preso. Mas é uma possibilidade. Se algo for encontrado a possibilidade contra ele pode, de fato, ser preso. A possibilidade Não existe. só ele, outros políticos desse governo também, quando perderem o mandato e o foro privilegiado, podem ser presos. O Paulo Maluf foi preso aos 85 anos de idade. Teve o mandato cassado essa semana. Ele viveu a vida inteira na política, sendo denunciado para cá e para lá. E negando. Denunciado para cá. Ações e processos e denúncias aos 85 anos que esse homem foi parar na cadeia. Collor, ex-presidente da República, Fernando Collor. Aliás, foi parar na cadeia e ficou pouco lá, né? Sofreu sabe quantas ações na justiça? Só no STF, não contando os outros, só no STF, esse homem teve 14 processos contra ele analisados pelo STF. Ele foi inocentado em todos. E, se a gente for procurar outros tantos nomes por aí, a gente vai encontrar tantos e tantos exemplos de impunidade. Então, pode. Nesse país pode tudo. Esse Brasilzão de Deus pode qualquer coisa. Acabei de voltar de Brasília. Em Brasília fala-se, claro, muito de política. E cita-se um ministro, eu não vou naturalmente dizer o nome dele, que apenas mantém-se no cargo, no governo Temer, pelo medo que tem de ser preso. Um ministro que seria candidato a algum cargo, mas que desistiu de lançar-se candidato a qualquer cargo, porque estando no governo não seria pego, em função do foro privilegiado. Se ele deixa o governo e se ele é candidato, e se ele perde a eleição, ele poderia ter problemas agora. Esse político, cujo nome eu não vou dizer, terá problemas futuros. O Paulo da Vila Mesquita, ele diz assim: boa tarde, Caio. Não estamos questionando o fato do presidiário estar na frente das pesquisas, mas sim o percentual a ele atribuído nas pesquisas. Mas aí é que está, né, Paulo? Eu acabei de falar aqui. Nós tivemos recentemente agora, 3 institutos de pesquisa diferentes. Os 3 apresentaram resultados semelhantes. Se houvesse uma grande diferença de um para outro, você ia dizer, poxa, tem alguma anomalia aí, tem alguma coisa errada. Mas os 3 apresentaram praticamente o mesmo resultado. Paulo, o melhor exemplo é o exemplo local, é o exemplo do Silvio Félix. É o melhor exemplo. É uma situação, claro, são situações distintas, tem algumas semelhanças, mas o Silvio Félix lidera qualquer pesquisa hoje. Da mesma forma que o Lula. Esse número que é apontado é o número que o Lula tem. Agora ele não vai disputar a eleição, não se preocupe com isso. Quem que é esse amigo ouvinte que está mandando essa mensagem aqui? É o Daniel. Daniel, Paraguai. Boa tarde, Caio Ivan. Caio, sobre urnas eletrônicas, já invadiram a NASA, invadiram o Facebook, invadiram o Google, e a urna eletrônica é 100% mais confiável do mundo. Ontem nós falamos aqui de urnas eletrônicas, nós dissemos que o código das urnas eletrônicas brasileiras já foi quebrado por um cientista aqui, um pesquisador da Unicamp. Não é 100% confiável, mas é razoavelmente confiável. Eu acho, viu, Daniel? Ele não é 100% confiável, mas também não é um xing-ling qualquer da vida. Esse argumento da urna eletrônica é embasado na desconfiança de que a Dilma, por exemplo, não ganhou a eleição. Quem ganhou foi o Aécio e deram um somebody love lá. Só para usar um exemplo. Se você desacredita da urna eletrônica nas vitórias do PT, você tem de desacreditar da urna eletrônica em qualquer vitória de qualquer candidato. Sim. Por exemplo, o prefeito de Limeira não é do PT. O anterior não era. O Silvio Félix também não é. Todos eles foram eleitos em eleições com a urna eletrônica. Então, todas as eleições aqui em Limeira foram fraudadas. E as eleições para deputado. E as eleições para governo do estado. Então, vamos pensar na lógica de quem tem o poder. O PSDB tinha o poder em Minas Gerais, mas perdeu o governo para o PT.
tendo o poder nas suas mãos, o PSDB não teria dado um jeito de, se é possível fraudar a eleição no Estado, para não perder o Estado para o PT? E na próxima eleição, Daniel, é quase certo que, na melhor das hipóteses, o PT, que estava na presidência e teve uma presidente empichada, na melhor das hipóteses, que o PT vá para o segundo turno. Inclusive porque, no cenário das pesquisas, Bolsonaro e PT no segundo turno é o único quadro que o Bolsonaro ganha o segundo turno. Então, essa alegação da fraude é para dizer que, olha, o PT frauda as urnas porque foi um sistema que ele, PT, implantou. O PT não está mais no governo. Né? Se o PT estivesse no governo, você ainda podia, né, alimentar um pouquinho mais essa teoria da conspiração. Pô, os caras estão no governo, os caras estão mandando, eles fazem e acontece. Mas não está mais no governo, não manda nada o PT. O PT não manda mais nada. Nada no Brasil. Nada. Eu continuo defendendo que é muito mais fácil fraudar uma eleição com o voto de papel, que a gente está falando em milhões e milhões e milhões, mais de 100 milhões de pessoas que vão às urnas votar na última eleição, foi algo em torno disso para presidente da República, do que no sistema eletrônico. 12h45, deixa eu falar do Magazine Luiza, porque Magazine Luiza, você sabe, eu tenho falado aqui, está em reformas, mas mesmo assim você pode ir lá na loja do Magazine Luiza, mesmo em reforma, que o pessoal está atendendo e com promoções incríveis, né? Mas olha, a reforma está quase acabando, viu? Está no fim já está finalizando a reforma lá do Magazine Luiza, e o Magazine Luiza continua queimando o estoque com preços inacreditáveis. Lá você vai encontrar produtos com até 50% de desconto. O negócio lá é liquidar o mostruário todo da loja, viu? Sabe o que você vai encontrar lá no Magazine? Presta atenção nessas ofertas aqui. Para hoje e para amanhã. Se você for hoje no Magazine Luiza, você vai encontrar essas ofertas que eu falei. Se você for amanhã, você vai encontrar essas mesmas ofertas aqui, ó. Air Fryer, aquele eletrodoméstico que frita sem óleo. Sabe como é que é? Sabe por quanto? Por apenas R$ 199,00 à vista. O J5 Prime 32 GB por apenas R$ 699,00. E você pode fazer em até 10 vezes sem juros, de R$ 69,90 no cartão Luiza. Tem o Smart TV 49 polegadas, LG, Full HD, sabe por quanto? 18 prestaçõezinhas de R$ 125,00 sem juros no cartão Luiza. Rapaz, é muita mamata. Ah, tem lavadora Electrolux. Lavadora Electrolux, 13 quilos, em 18 prestações de R$ 83,00 sem juros no cartão Luiza. Mamão com açúcar, rapaz. Olha, se você não tem o cartão Luiza, não se preocupe não. Chegue lá, o pessoal faz o cartão Luiza para você na hora. Você já sai comprando na hora. Magazine Luiza. Vem ser feliz no Magazine Luiza. Aliás, nem precisava de ter o endereço, mas digo, é lá na Praça Dr. Luciano Esteves, 245 no centro. Atrás da Catedral. Atrás da Catedral, todo mundo sabe. Vem ser feliz no Magazine Luiza. Conheça a Casa das Torneiras. Tem mais mensagens dos nossos ouvintes? O Egberto da seguidores e fãs? O Egberto da Vila Castelar diz assim: Ivan, Caio, o Collor foi absolvido pelo juiz Melo, que é seu primo. O problema do Brasil é familiar. Não foi só pelo Melo. Esses 14 processos que eu falei foram no STF, no plenário do STF, por todos. Ele foi absolvido de todos, não foi condenado em nenhum. Todos ele foi absolvido. O Collor, que foi empichado, é senador da República. E sabe quem lidera com folga as pesquisas para o Senado em Minas Gerais, Ivan Schutzer? Minas Gerais, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, minha gente. Dilma Rousseff. O problema é muito maior do que o que vocês imaginam. Quando vocês atacam a imprensa ou o Instituto de Pesquisa, a Dilma Rousseff também, e ela pode se eleger. O Lula não. O Lula é presidiário. O Lula não vai disputar a eleição. A Dilma Rousseff será senadora pelo estado das Minas Gerais. Boa tarde, Caio e Ivan. Não sei o porquê das pessoas ficarem bravas com as pesquisas. Ninguém bateu na minha casa para saber em quem eu vou votar. Então, esse é um detalhe interessante. Essa semana eu falei aqui que tem uma pesquisa na cidade. Está sendo feita uma pesquisa na cidade. Provavelmente da Prefeitura provavelmente de Limeira, né? solicitada, comprada pela Prefeitura de Limeira para fazer uma pesquisa junto à opinião pública sobre a qualidade dos serviços públicos prestados aqui na cidade.
Na minha casa, na porta da minha casa, não foi nenhum pesquisador tocar a campainha lá, perguntar para mim ou para minha mulher o que a gente acha dos serviços públicos. Mas uma vizinha falou que ela estava andando pelas ruas ali perto da minha casa e uma pesquisadora parou e fez a pesquisa com ela na rua, perto da minha casa. Mas na minha casa ninguém foi. Por causa disso eu vou desacreditar na pesquisa? Qual é o nome da pessoa? A Rita de Cássia. Deixa eu te explicar uma coisa. A possibilidade de um pesquisador do Ibope passar na sua casa numa pesquisa nacional, tá? Não estou me referindo a pesquisas regionais ou locais. A possibilidade de um pesquisador passar na sua casa é equivalente a de um Boeing cair sobre a sua casa. Sabe por quê, Rita? Porque no Brasil, esse é um trabalho estatístico. Então, nas regiões do Brasil, nas 5 regiões do Brasil, 2.000 pessoas são entrevistadas. O universo é muito pequeno, quando não 1.000 pessoas são entrevistadas. Agora, há técnicas de pesquisa, há técnicas da estatística, porque seria impossível fazer pesquisa com 200 milhões de brasileiros. Então, fazem pesquisa com 2.000 pessoas. Sempre foi assim e vai continuar sendo, em qualquer lugar do mundo. Então, por uma pesquisa presidencial na sua casa, bater a porta da sua casa, não estou dizendo pesquisa de audiência de rádio aqui em Limeira, nem pesquisa eleitoral aqui em Limeira. Pode ser que numa pesquisa local, um pesquisador passe pela sua casa. Mas uma pesquisa nacional do Ibope ou do Datafolha, a possibilidade de um passar na tua casa é a mesma de um avião, de um Boeing cair sobre a sua casa. É muito pequena. Aliás, tomara que se tiver que acontecer uma dessas coisas, que seja o pesquisador, né? Que não seja o avião caindo em cima da sua casa. O Renato do Morro Azul disse que o Bolsonaro disse que não vai mais nos debates. Vocês acham que ele cairá na pesquisa? Acho. Mas ele já disse que vai. A Jovem Pan cancelou o seu debate. Já voltou atrás, falou, não, eu vou em 3 e tal. A coordenação da campanha do Bolsonaro entende que é melhor que o Bolsonaro, para ele, né, tenha contato com o seu eleitorado, que tem sempre aquela festa, o Bolsonaro é carregado no ombro. Na verdade, né? o Bolsonaro não sabe. Porque quando o Bolsonaro vai no debate, ele vai muito mal. Né? O Bolsonaro é um político que tem dificuldade para completar uma frase. Né? Então, se você pergunta qualquer coisa para ele, sobre qualquer assunto, ele não sabe responder. O Reinaldo Azevedo, na coluna dele hoje, falou uma coisa sobre isso, sobre essa ausência, esse primeiro anúncio, né, do Bolsonaro de não ir aos debates. Depois, Reinaldo Azevedo falou que, mais ou menos isso, o Bolsonaro não sabe a diferença entre o orçamento público e um revólver. Seria uma coisa assim. Por isso que ele não vai, né? Porque se de repente os caras colocam ele no canto lá, começam a fazer pergunta para ele não vai saber responder. Então o entendimento é que o Bolsonaro, no contato com o povo, vai muito bem, porque tem aquela coisa do mito, né? Mas nos debates ele realmente vai muito mal, porque ele não sabe responder nada, nenhum assunto. Ele não domina nenhum assunto, ele responde tudo pela metade, quando responde, vai muito mal. E levou uma pancada no debate da Rede TV da Marina Silva, né? E isso teve reflexo na pesquisa com o crescimento da Marina. Então, por conta disso, ainda não se sabe se o Bolsonaro vai participar ou não dos debates. Eu acho que o Bolsonaro mais perde do que ganha não indo para os debates. O Adriano faz uma observação interessante. Ivan e Caio, boa tarde. Não seria a hora de mudar o nosso sistema político, parlamentarismo ou algo assim? Conversem sobre isso. Eu acho que parlamentarismo no Brasil não. Como é o nome dele? O Adriano. Adriano, porque olha a qualidade dos políticos brasileiros, olha a qualidade dos congressistas brasileiros. Imagine um regime parlamentarista com Tiririca como primeiro-ministro. O parlamentarismo me agrada. Eu gosto do sistema parlamentarista. Essa coisa de você poder trocar o governo no momento em que o governo vai mal, né? Que foi o que alegaram agora para o impeachment da Dilma. Né? Vão tirar a Dilma porque o governo está ruim, vão tirar a Dilma, no dia seguinte a coisa vai melhorar. Não melhorou por quê? Porque não é parlamentarismo e por conta disso que você está falando da qualidade dos nossos políticos. Brasileiro né? É muito ruim. Para você ter um parlamentarismo, você quer dizer, você trocar o governo assim, trocar a roda do carro com o carro andando, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um sistema político bastante equilibrado. Isso não pode dar sacudidela, isso não pode oferecer insegurança para quem investe no país, para quem aplica no país. As pessoas têm que estar seguras de que você vai trocar de governo e a coisa vai continuar andando direitinho. Assim é na Inglaterra, lá se troca de governo a todo momento, né? Uma escorregada que o cara dá, se troca de governo, mas o país continua bem. Sim. Então, o sistema parlamentarista me agrada. Eu gosto desse sistema. Porém,
o que a gente precisava fazer primeiro é aprimorar o nosso sistema, eu acho, na minha opinião. O nosso sistema precisa passar por um aprimoramento, uma melhorada. E aí, com o tempo, a gente pode, quem sabe, pensar no parlamentarismo. Mas hoje também concordo com você. Hoje está fora de cogitação. Bom, seria muito solavanco. Sobre os debates, então, a informação confirmada, a Jovem Pan não fará o seu debate. E pode ser que o Bolsonaro vá no debate da TV Gazeta, que é em parceria com o Estado de São Paulo, do SBT, em parceria com o UOL e a Folha de São Paulo, e da Globo. Porque haveria esse debate da Jovem Pan, que foi cancelado, e um outro da revista Piauí. A revista Piauí é, essa sim, uma revista de esquerda, ligada ao PT. A Piauí é? Não, Piauí é no Grupo Estadão, no Grupo Estado. Não, a Piauí é uma revista independente. Olha, eu acho que a Piauí é ligada ao Grupo Estado, hein, Caio? Então, há a possibilidade do Bolsonaro ir num debate da Gazeta, que é sintonizada aqui em Limeira, não da Gazeta de Limeira, da TV Gazeta, do SBT e da Globo, que são as maiores emissoras de televisão do Brasil. O debate da Globo é na sexta-feira antes da eleição, no primeiro turno. Ouvi que a Coca-Cola não produzirá mais no Brasil. Vocês podem me informar? Não tenho a informação. O que está acontecendo é o seguinte, a Coca-Cola quer mamar nas isenções lá do... Como é que chama aquele de Manaus, aquele polo de Manaus? Zona Franca de Manaus. A Coca-Cola quer continuar mamando nas isenções da Zona Franca, acho que ameaçaram isso, e ela está berrando, dizendo que se ela não conseguir mamar nas isenções, ela vai produzir a Coca-Cola fora do país e exportar para cá ou importar a Coca-Cola. Mas é uma questão de... É questão de money que pode ser resolvida a qualquer momento, a qualquer instante. Bom, olha, no Educadora Meio-Dia continuará valendo a promoção do ingresso, do par de ingressos, na verdade, para o show do Gustavo Lima, e nós vamos sortear também ingressos para o jogo de amanhã entre Inter de Limeira, o Nosso Leão, e a Ferroviária de Araraquara. Meu querido amigo, um bom final de semana, um bom descanso junto da família e até segunda-feira. Caio Bortolã e amigos, muito obrigado, um bom final de semana para todos, até segunda-feira, se Deus quiser.